Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jaime e você está no canal Se é Futebol, o Jaime vai opinar. E ó, o futebol brasileiro está dominando a América do Sul e isso vai continuar por mais um bom tempo. Galera, seguinte, vídeozão se iniciando, antes de mais nada, já chega chutando gostei, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aí embaixo o que você está achando, compartilha o vídeo com os amigos, beleza? E segue a gente no Instagram aí, criei um Instagram somente para a página, onde eu vou divulgar os vídeos que eu fizer, tá? E vou divulgar também as notícias mais relevantes, os resultados mais importantes do mundo da bola. Então dá essa moral pra gente lá, segue lá, tá aí embaixo na descrição o link da página, beleza? Então, galera, o assunto de hoje é por que o futebol brasileiro vem dominando a América do Sul e por que isso vai continuar por um bom tempo. É o seguinte, a gente vem de uma pandemia muito pesada e essa pandemia ela assombrou o mundo em todos os fatores e também no fator financeiro. E isso prejudicou muito o futebol, principalmente o futebol sul-americano. Então o que acontece? Com isso, os times deixaram de arrecadar, estádios fechados, né? E os investidores pararam de investir. E aí os times começaram a não ter mais receita. Com isso, venderam mais, contrataram menos e os times começam a se desmanchar. A América do Sul é um continente mais pobre que a Europa, né? Todo mundo sabe disso. E então a América do Sul sofreu muito com essa pandemia. E, consequentemente, os times da América do Sul também sofreram muito. O Brasil veio um pouco na contramão disso. O Brasil sofreu, os times sofreram, estádios fechados. Só que de 2019 para cá, a gente vem tendo cada vez mais investidores interessados em investir nos times brasileiros. Isso vem crescendo. Por isso o Brasil pegou um pouco a contramão. Então hoje a gente tem o Atlético com o Rubens Menin, o Palmeiras com a Leila da Crefisa, que já era antes, mas continua, né? A gente tem os investidores do Flamengo, e o Flamengo também vem gerando receitas absurdas, mesmo na pandemia, né? A gente tem o Corinthians com investidores também. Então, o futebol brasileiro, nesse quesito, ele foi ao contrário do que foi o futebol sul-americano. A gente teve, por exemplo, Boca e River se desmanchando por completo. Time do Boca, time do River, que eram timaços em 2018, 17, 18, 19. O River ganhou Libertadores, participou de várias finais, inclusive em 2019 contra o Flamengo, né? Desmanchou seu time por completo. O Boca também. E não foi diferente com os outros times sul-americanos. Enquanto que no Brasil, os times vêm cada vez investindo mais. E outra coisa, outro fator que vem favorecendo com que o futebol brasileiro cresça é a volta dos jogadores brasileiros que estão na Europa. Isso acontece por alguns fatores. O jogador brasileiro está voltando porque já não tem mercado na Europa devido à idade, mas ele está voltando mais cedo. Às vezes com 32 anos o cara já volta, ele prefere voltar para um time de ponta brasileiro do que ficar num time emergente na Europa, né? Os jogadores estão voltando, os mais novos, para tentarem levantar seu futebol e voltar para a Europa com mais moral. Isso não acontecia antes e está acontecendo. A gente vê no Flamengo o Andréas Pereira, não jogou aqui, é brasileiro, ele é brasileiro e belga, né? Não, nunca jogou aqui, mas veio para o Brasil para tentar aumentar, melhorar seu futebol. A gente tem o Kennedy, que era do Fluminense, voltou para o Flamengo, Pedro, Gabigol, aí no Atlético a gente tem o Hulk, tem o Arana. O Hulk já é da levada já de não ter mais mercado na Europa, mas tem o Arana, né? No Corinthians a gente tem o Willian, que ainda tinha mercado na Europa, mas voltou. O Renato Augusto voltou. Roger Guedes voltou, não estava na Europa, mas voltou do exterior. Então a gente está tendo essa volta de grandes jogadores brasileiros, que talvez não sejam grandes para a Europa, mas para o futebol brasileiro são grandes, e principalmente para o futebol sul-americano. Com isso, o futebol brasileiro está crescendo, enquanto o futebol sul-americano está caindo. Então é por isso que o futebol brasileiro vem numa crescente maior, muito maior do que o futebol sul-americano. Na verdade, o brasileiro vem numa crescente, o sul-americano vem numa decrescente. A prova disso é que nas duas finais sul-americanas que temos, né, que é a da Copa Sul-Americana e a da Libertadores, temos 4 times brasileiros. Então assim, é supremacia total do futebol brasileiro na América. Já tivemos no ano passado uma final sul-americana, uma final brasileira de Libertadores, Palmeiras e Santos. Vamos ter novamente
uma final brasileira de Libertadores, Flamengo e Palmeiras, e vamos ter uma final sul-americana entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. A gente tem o Palmeiras bancado pela Leila, o Flamengo que tem seus investidores, mas realmente é um time que tem uma gestão absurda, conseguiu arrecadar 1 bi sem ter receita de arquibancada, que estão voltando agora, né? A gente tem o Atlético Paranaense, que é um time super acertado, contas em dias, tem uma boa gestão, apesar de ter um presidente meio maluco, mas tem uma boa gestão, e tem o Red Bull Bragantino, que é um clube empresa, então, que está investindo muito pesado, que muito provavelmente o Red Bull Bragantino já vai estar na Libertadores do ano que vem. É um time que já vem ali brigando. Se deixar, chega ali em terceiro, quarto no Brasileiro, talvez até segundo lugar no Brasileiro desse ano. Então a gente tem 4 times brasileiros devido a isso. Muito investimento nos times brasileiros e muita venda, muita decadência de receitas nos times sul-americanos. E isso vai continuar por quê? Porque foi aprovada a SAF, né? A Sociedade Anônima do Futebol, que vai entrar em vigor agora, e os times vão poder virar clube-empresas. Com isso, vai atrair investidores, os times vão virar fundos de investimentos, vai separar o futebol da parte administrativa, e o futebol vai passar a gerar lucro. E com o futebol gerando lucro vai acontecer o que acontece na Europa, principalmente na Inglaterra, grandes investidores comprando times para que consigam lucrar com isso. Então a chance do futebol brasileiro dominar o futebol sul-americano cada vez mais é muito grande. Eu creio que a gente verá durante alguns anos supremacia brasileira no futebol sul-americano. Tá? Então isso vem numa crescente absurda. E tem um último fator que para mim é pequeno, mas é um fator. O futebol brasileiro hoje, dependendo da situação, até mesmo por ter esses times todos participando das finais sul-americanas, que é da Libertadores, da Copa Sul-Americana, o futebol brasileiro pode mandar 9 times para uma Libertadores, por exemplo, mais 6 times para uma Sul-Americana, e só um time no brasileiro que não classifica nem cai. A gente tem do primeiro ao 15º indo para as competições sul-americanas e do 17º ao 20º caindo para a Série B e só o 16º ficando ali sem subir, sem cair, sem participar de nada. Então são 9 times numa Libertadores, aumenta muito a chance de time brasileiro chegar na final. Eu creio que esse não é o fator principal. Muita gente questiona isso, mas se você for olhar nas 2 últimas finais, a gente teve times brasileiros que ficaram entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro. Então não é um fator falar que tem muito time brasileiro, por isso que passam todos, né? Chegam os times mais fracos, vão chegando nas fases finais da Libertadores, vão acabar caindo. Mas é um fator sim. Então é isso. Investidor em peso entrando no Brasil, tanto os brasileiros quanto os gringos. A SAF começando, vai aumentar demais esses investimentos, né? Os times sul-americanos sem grana, sem receita, precisando vender e não tendo como comprar, como contratar, e o futebol brasileiro cada vez trazendo mais jogadores importantes. Isso vai fazer com que a gente continue dominando o futebol sul-americano cada vez mais e o futebol, os times sul-americanos dos outros países cada vez ficando mais em segundo plano. Beleza, galera? Essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa aí nos comentários. Vamos bater um papo sobre esse assunto que é muito interessante, muito polêmico. Muita gente não gosta dessa supremacia. Muito brasileiro não gosta dessa supremacia de 4 times comandando o futebol sul-americano. Eu gosto, eu sou brasileiro, eu acho que a gente tem que ter times brasileiros comandando o futebol sul-americano. Eu ainda acho que o Brasil é o maior futebol do mundo, vai continuar sendo, nós somos pentacampeões, é a gente que cria craque atrás de craque, apesar de que estamos criando cada vez menos. Vou soltar um vídeo sobre isso também, tá? Não sei se vou soltar ou se já soltei, que eu estou gravando, depois eu vou editando e vou soltar, beleza? Mas é isso, eu acho que o futebol brasileiro tende a ficar cada vez numa crescente maior aí e vai melhorar demais o futebol pra gente, viu? Entrada de investidores, entrada de jogadores e essa crescente vai fazer com que o futebol brasileiro melhore cada vez mais e abra e se expanda para o mundo inteiro, os olhos do mundo inteiro volte cada vez mais para o futebol brasileiro. Valeu, galera? Então é isso. Comenta aí embaixo o que você achou, segue a gente nas redes sociais, curte o vídeo se você ainda não curtiu, segue o canal se você ainda não seguiu, dá essa moral pra gente. Valeu? Um grande abraço, valeu, falou, fui!